Sejam bem-vindos, então, a mais um podcast da CDI Softwares. Hoje a gente vai falar de um tema que tá rolando aí com a galera do varejo, que tem muita dúvida, gente perguntando sobre a obrigatoriedade da NFC-E em Santa Catarina. E aí, então, se você é do varejo, se você emite nota, se você ainda tem aquela impressorinha antiga, que é a famosa ECF, ou não emite nada, hoje o papo é com você. E aí a gente trouxe o Paulo, que é especialista, contador, já esteve aqui e agora tá de novo pra gente ter esse papo aí sobre a NFC em Santa Catarina. Isso, nós vamos falar então de uma forma fácil, né, sem linguagem difícil, o que realmente significa isso, né? O que é NFC, né? Então, para conversar sobre isso, né? Paulo, explica pra gente aí, de um jeito direto, o que é NFC e por que ela está se tornando obrigatória agora nesse momento, né? É só aqui, no nosso estado? Como é que funciona isso? Então, essa situação da NFC, cada estado tem o seu cronograma, né? Então, aqui em Santa Catarina, é um dos estados que é pioneiro na implantação e na validação desse tipo de documento, de ferramenta que o governo disponibiliza, né? Então, a NFC nada mais é do que a nota fiscal, né? Como a nota para pessoa jurídica, só que para o consumidor final. Então, o nome significa nota fiscal ao consumidor eletrônica. E ela está em implantação, já estava sendo testada em Santa Catarina de uma forma voluntária, né? Quem quisesse aderir, poderia. E a partir de 2025 ela passa a ser obrigatória, substituindo aquele cupomzinho fiscal que a gente recebia antigamente no mercado, na loja, né? Hoje é um cupom eletrônico. Na verdade, o documento, o espelho do documento é semelhante ao que tinha antes, porém, se a gente olhar, tem um QR Code ali que é a autorização de uso daquele documento. Ou seja, ele faz da mesma forma que a nota fiscal eletrônica, que a gente já conhece há anos, né? Ele comunica com a Receita Estadual e Receita Federal para daí autorizar a emissão daquele documento. E quem está usando o bloco, Paulo, como é que faz? Vai ser obrigado a colocar? Não vai? Como é que vai funcionar essa questão? Quem faz manual, hoje no bloco manual, Então, veja, a NFC, como a nota fiscal eletrônica trouxe, muita facilidade, né? Apesar de ser uma obrigatoriedade do governo, ela nos facilitou pelo fato de ser mais fácil de emitir, pelo fato de não necessitar de equipamentos mais caros, né? Poder ser emitida de qualquer lugar, e pelo fato de ser algo eletrônico, né? Então isso facilitou muito. A questão da nota manual, né? Aquela nota no bloquinho que a gente fazia, na verdade já não deveria mais ser usado, né? Então isso não deveria mais existir. A maioria das empresas tem que estar organizada para poder emitir documento fiscal de acordo com o que o governo pede hoje, né? Ou seja, até então, cupom fiscal e a partir de agora, cupom eletrônico. Muito bem. Paulo, e muita gente, ela acha que a obrigação de emitir a nota fiscal ou de emitir o cupom fiscal é do contador, né? Tem muitos que dizem, o contador, eu pago o contador para isso, ele que tem que fazer a nota, né? Qual que é o papel de cada um, então, nessa situação? Quem que tem que fazer o quê? Então, cada um no seu lugar, no seu ramo e na sua especialidade, né? Cada um no seu quadrado, né? Isso, então o contador tem a obrigação de passar as regras, por assim dizer. As regras tributárias. Qual que é a alíquota, NCM, CFAP, né? Todas as informações, como emite, quando emite. E aí o sistema tem a responsabilidade de colocar essas informações, né? Deixar essas informações parametrizadas dentro dele. Então o suporte do sistema tem essa prerrogativa.
e a emissão é por parte do empresário mesmo, da empresa, né? Então cada um tem a sua função ali para que tudo funcione bem. Se o contador não passa a regra tributária correta, ou não vai emitir o cupom, ou vai emitir com uma carga tributária diferente da que deveria ser, né? Se o suporte não fizer a configuração correta, né, de acordo com o que o contador passou, não vai funcionar também. Pode ser que pague mais imposto ou pague menos e depois tenha que regularizar, né? Então, esses dois profissionais são bem importantes, mas a responsabilidade pela emissão desse documento é da empresa mesmo. Então nós podemos dizer que a obrigação do contador é dizer o que vai e que tem o que precisa ser configurado, e a do software é dizer aonde vai o que, né? Tipo, o que o contador pediu para essa informação vai aqui em tal lugar, aquela vai em tal lugar, e a obrigação da emissão do cupom fiscal é do próprio comerciante, do próprio usuário, né? Isso, exatamente. Dessa forma que tem que acontecer. Então, a NFC, na verdade, ela veio para facilitar muita coisa, né? Porque ela foi sendo implementada gradativamente já pra galera ir pegando o jeito da coisa, né? E só o fato de não precisar da impressora, que a impressora era um equipamento caro, né? Era um investimento caro e não serve para nada além disso, né? Tem essa situação, né? Pelo menos a maioria dos meus clientes que há mais ou menos uns 2 a 3 anos eu já tenho feito essa migração, né? Claro, a gente respeitava a vida útil da ECF, né? Ou da impressora fiscal que usava-se antigamente, e assim que encerrada a vida útil a gente já passava pro eletrônico, migrando, né? Naturalmente, assim, né? Isso, e até hoje não tem ninguém que disse, não, eu quero voltar para cupom fiscal. Até porque a própria impressora fiscal, ela demandava de mais cuidado, né? Sim. Qualquer probleminha que desse, que ela travasse, dependia de suporte que a gente não tinha, às vezes suporte local, técnica, né? Intervenção técnica, de autorização do governo, né? Então, gerava um custo maior, um transtorno maior, né? Porque hoje você pode imprimir o documento eletrônico auxiliar em qualquer lugar, em qualquer impressora, né? Uma impressora de papel A4, a impressora de cupom, enfim. Facilita muito e é bem amplo a forma de impressão. E ele te dá a praticidade também, né? Por exemplo, com a impressora de cupom fiscal, justamente pelo fato de ser um equipamento que obrigatoriamente tinha que estar conectado no dispositivo, existia uma comunicação de totalizador de valores entre software e impressora. Qualquer variação de valor que desse já dava erro, tinha que ajustar esse totalizador, né? Então isso não permitia que você pudesse usar, por exemplo, no celular, você emitia a nota pelo celular, né? E hoje, com essa questão de NFC, que você pode emitir a nota e imprimir depois ou reimprimir, se for o caso, ele te dá essa praticidade. Também a questão de você não ter que estar emitindo redução Z, né? Que era um grande transtorno, na verdade, né? Porque às vezes, dependendo do quantidade de dias que estava na memória da impressora. Se a pessoa emitisse antes, no mesmo dia, 2 já trancava a impressora só no dia seguinte. Isso, exatamente. Era um rolê danado. E tipo, isso tudo era, né, gerava um transtorno para o cliente, né? Às vezes, dependendo, como eu estava falando, dependendo da quantidade de memória que já estava sendo usada na impressora, demorava muito tempo para sair a redução Z, o funcionário tinha que ficar esperando sair a redução para poder ir embora, né? Então dava um transtorno, né? E a NFC hoje é muito mais prática, muito mais fácil. Você faz, reimprime, ou faz pelo celular agora, depois vai lá e imprime pelo computador, né? Então ela te dá a autonomia que você antes não tinha, né? É que a ECF você podia imprimir só a última, né? Reimprimir só a última, né? Isso. Você não conseguia reimprimir. Se eu tivesse emitido um cupom depois daquilo, já era. Não conseguia imprimir mais. E a questão da redução Z, imprimir 2 no mesmo dia, você estaria encerrando aquele dia como se não tivesse vendido nada. Então, e aí não tem como voltar atrás. Né? Então a NFC te dá uma liberdade bem maior.
Cancelamento também, só podia cancelar o último, como a Ana falou. É. E hoje não, hoje você pode cancelar num prazo de meia hora, você consegue cancelar o cupom que você quiser, né? Sim. Então são coisas que vieram, na minha concepção, né? Vieram para facilitar a vida do empresário, na verdade, né? Na verdade, até a devolução eu acho que é mais fácil com a NFC do que era com o cupom, né? Sim. A prática da devolução, quando você precisa receber a mercadoria de Isso, novo é. de volta, Aí, é muito mais fácil, né? Aí há necessidade de ter um sistema bom, né? Então, Que agilize e que não dificulte. agilize, é verdade. Então, a gente já falou da outra vez e repete, né? Acho que é essa nossa função de mostrar a importância Sim. dessas ferramentas e desses profissionais, né? É aquela situação, o barato sai caro, né? Então, às vezes você pega um sistema barato que você vai ter que descobrir por conta própria como é que configura, como que emite, vai sair errado. E agora, se você pagar um sistema que não é um custo alto, se for comparar com o faturamento da maioria das empresas, Acaba aí, sendo investimento, né? Sistema e contador custam bem mais barato que um bom funcionário É verdade. e dão um retorno muito melhor. Então, são dois profissionais que a empresa precisa investir para ter mais tranquilidade e para fazer a coisa certa sem se preocupar. E tem que ser ágil, né, na verdade, porque a pessoa não quer perder tempo, né, naquele processo de venda. A pessoa que está comprando, na verdade, não quer esperar, né? Então, o sistema não pode ser lento, tem que ser rápido, tem que ser tudo prático, rápido. E uma coisa que a gente tem visto muito, muito mesmo, assim, nos últimos meses, talvez no último ano, é a aderência de querer emitir até pelo celular. Então, aonde eu tô, eu emito, principalmente quando o sistema é web. A gente tem visto essa demanda crescer cada vez mais, a demanda do sistema web, por conta de aonde eu estou, eu acesso, né? Não interessa onde eu tô, se eu tô comprando, se eu tô vendendo, eu consigo acessar o meu sistema. Se eu deixo a minha funcionária lá, eu consigo acessar e viajar tranquila. Então, eu acho que isso é muito importante, até para a própria contabilidade, acessar informações é muito mais fácil do que o que a gente chama de sistema desktop, né, que era instalado. Ainda existe essa demanda de quem prefere o desktop, mas a gente tem percebido isso, né? Cada vez mais essa solicitação de ser o sistema web. Isso a gente consegue verificar que é um movimento que vai acontecer e cada vez vai acontecer mais, né? Através a gente pode ver nos bancos, né? Hoje não existe mais fila em banco, né? Porque a maioria das pessoas fazem através de um aplicativo, né? Então, acho que a principal movimentação que se tem hoje das pessoas é o banco. Então, a gente vê essa evidência de que está reduzindo o atendimento físico no banco, a gente consegue entender que isso vai se espalhar para as outras áreas, né? E quanto mais funcional, quanto mais fácil for de trabalhar com o sistema, com certeza mais o empresário vai agradecer. Tem que ser mais simples para ter uma aderência melhor, né? Isso. E a curva de aprendizado ser mais rápida também, né? Exatamente. Ô Paulo, com relação a essa questão das necessidades, né, do usuário, então, nós temos o prazo até 1º de agosto, a última leva, por assim dizer, de pessoas que vão ter que se adequar, né? A água batendo no pescoço já, 1º de agosto, né? Que já tem que estar funcionando, não é? Tem que estar funcionando. Sim, exatamente. Exatamente. E o que a gente percebe? Que a demanda, a necessidade gera muita gente oferecendo o mesmo serviço, né? Então é uma coisa que a gente fala muito, não existe milagre, tanto na contabilidade quanto com relação ao software, né? A pessoa precisa se adequar. Tem softwares muito bons no mercado, mas também tem os softwares que os caras estão começando agora, estão vendo a necessidade do mercado, vão querer implantar, né? Então o que eu falo sempre, o empresário ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes o cara, ele representa um software, ele vai lá, vende, o software é bom às vezes, né? Mas o cara tá sozinho, né? Então o cara cobra lá um valor ilusório, barato, às vezes nem cobra taxa de implantação, né? Mas, e o suporte, né? Como é que esse cara vai sobreviver, né? Porque, por exemplo, nós
somos empresários, você tem funcionários, eu tenho funcionários. Como é que você mantém uma equipe, né, para dar um suporte adequado para o cliente sem você ter um custo, sem você repassar esse custo, né? Então é uma coisa que a gente percebe muito, os empresários eles estão sendo enganados pela questão de o barato, como você falou, o barato sai caro, aí eu não quero gastar, porque o empresário hoje, eles não vê necessidade, né? Eles acham que é uma despesa pagar o contador, é uma despesa pagar o software, né? Então, eles não vê como um investimento que se ele botar um software que o cara não dá um suporte legal, ele vai emitir uma nota errada, isso vai gerar uma multa, né? A contabilidade vai ter que emitir a guia para ele pagar a multa, a culpa vai ser de quem? Da contabilidade, do software ou do usuário, né? Então, o que que você fala com relação, qual a tua opinião com relação a essa questão dos softwares baratos, esses softwares que os caras, eu vou colocar só porque o Paulo tá pedindo para mim, vou emitir cupom, não vou controlar estoque, não vou controlar nada, né? Isso é uma prática comum, a gente sabe, infelizmente, não era para ser dessa forma, mas infelizmente isso acontece, né? O que que você pode falar para nós a respeito disso? O que acontece é que a maioria das pessoas, e criou-se uma cultura de que tanto o software quanto a contabilidade é uma obrigação e não um serviço à disposição, né? Eu só uso o software porque eu sou obrigado, porque eu preciso emitir nota. Se eu tivesse outra forma de emitir nota, eu não usaria o software, né? Então essa é a visão das pessoas. Porém, o software ele é elaborado com muitas outras funções, como a questão de controle de estoque, a questão do financeiro, né? E essa gestão financeira é uma coisa que traz muito prejuízo às pessoas, né? Às empresas. O fato de não ter o controle dessas finanças acaba trazendo prejuízo, porque daí o empresário ele não tem subsídios para tomar decisões e para administrar a empresa, né? Então é uma coisa que assim, ele paga um preço entendendo que aquilo é uma obrigação, e ele acaba não usando as ferramentas que esse sistema tem, né? E se ele tiver mal assessorado tanto na questão de suporte de software quanto na questão de contabilidade, aquela obrigação, aquilo que ele acha que é obrigação, em vez de ser um auxílio, um suporte para ele, acaba se tornando um problema, né? Porque tem muitos softwares aí que a gente vê que não fazem um controle correto do estoque, né? E o estoque, ele gera problemas, ele pode cair na malha fiscal, pode obrigar o empresário a pagar imposto que não devia, né? Então, essa falta de controle de estoque, a falta de controle do financeiro, questão de venda com cartão, né? Tudo isso traz problemas fiscais e tributários para o empresário. Né? Exatamente. Tem a ver com consciência também, né, do empresário, porque a gente já teve essa conversa antes, né, tem que ter, a pessoa tem que querer fazer funcionar, na verdade. Né? Isso. Até ontem eu já estava com o Nando conversando com um cliente, né, e assim, é uma coisa que eu acho que é uma pessoa que vocês poderiam trazer para conversar, porque a gente ouvia ele falando que, não, eu pago tudo certinho, emito nota de tudo, e eu nunca tive um problema trabalhista, nunca tive um problema fiscal, né? Então isso é música para os nossos ouvidos. Né? E é bem raro também, né? É bem raro, exatamente. Por isso que eu acho que é uma pessoa que traria uma boa experiência, um feedback legal para os empresários. E uma coisa que é importante a gente ter em mente também, né, Paulo, que a NFCE agora, a fiscalização, ela está intensificando. Ela entendeu que o melhor aliado dela é a tecnologia, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está usando a tecnologia para o lado dela. Então, as pessoas têm que entender que agora está ficando cada vez mais difícil fazer o que é errado, né? Que a pessoa tem que ter um controle, né? Então, ele tem que ter um software bom, e não basta ter só o software, ele tem que ter um suporte bom, que vai lá mostrar para ele, olha, aqui você consegue fazer o teu financeiro, aqui você consegue fazer o teu DRE, né? Porque a gente não pode esquecer que tá vindo
uma nova prática de tributação, né? E essa nova prática de tributação, a NFCE agora está sendo uma adequação para facilitar essa nova prática, na verdade, né? Isso já vem sendo pensado lá atrás, né? Há muito tempo. Então agora, daqui para frente, quem não tiver um controle, quem não tiver um DRE, quem não tiver números para poder calcular custo de mercadoria, né? Calcular tudo isso e ter em mente exatamente o que ela está tendo de lucro, o que ela está pagando, não vai sobreviver no mercado, né? Porque o mercado, o nosso custo de vida está ficando cada vez mais alto, né? As mercadorias para revenda, o produto que a gente compra para revender, está ficando cada vez mais caro. Então você precisa ter números e saber exatamente o que você está pagando e o que você pode cobrar. Porque se você cobrar muito barato, você não vai ter lucro, tu quebra. E se você vender muito caro, a tua concorrência vai vender mais barato. Também Aquele não cara vende, também quebra. Ou não vende, e o cara que está tendo esse controle vai estar vendendo e vai estar sobrevivendo, porque ele vai estar conseguindo se ajustar, né? Ele vai, opa, eu tenho que economizar aqui, tenho que gastar lá, né? Então, o software, como você falou, é um investimento, assim como a contabilidade, né? Então, a pessoa ela tem que ter em mente que ela tem que usar o software. Assim como a fiscalização está usando como aliado, o empresário também tem que usar como um aliado dele, né? Então, por que a fiscalização está conseguindo ter benefício com isso e o empresário não? Né? É a maneira de usar, né? Nós temos que usar da forma correta para poder... E a maioria dos empresários hoje alegam a falta de tempo para fazer esse tipo de controle, né? Essa administração, essa gestão. Mas quando ele perceber o quanto ele está perdendo por não fazer essa gestão, esse acompanhamento, ele vai mudar de ideia com certeza. Né? O empresário, ele tem que ser um administrador ou ter um administrador, porque a empresa não anda sem alguém que faça a gestão correta e a gestão detalhada da empresa. E eu acho que é uma resistência meio que inevitável, assim, né? Tipo, não tem como você falou, a questão da fiscalização tá cada vez mais afunilando. Então, eles estão fechando as informações, né? A questão de ser tudo eletrônico agora é muito fácil. Tem a questão do Pix também, né? Que eles estão confrontando cada vez mais fiscalmente falando, né? Você que fala mais aí, Paulo, mas a gente percebe isso nos clientes também, que tá fechando, na verdade, cada vez mais, né? Eu acho que essa resistência tem um pouco a ver com isso, assim, sabe? De tipo assim, se eu não emitir, não existe. Ninguém vai ficar sabendo. Se eu não emitir, não existe, então tá tudo certo. E na verdade não é, né? Porque se o meu fornecedor manda o documento eletrônico, de alguma forma a Receita já sabe que eu tô comprando, tô recebendo, tô pagando. E aí isso entrou no meu Pix, entrou na minha conta, eu paguei, o fornecedor me mandou nota, e aí eu não vou emitir nota? Como é que funciona, né? E aí o governo tem trabalhado isso desde 2007, lá quando implantou a nota fiscal eletrônica, né? Então, para melhorar esses controles. Então, o empresário tem que entender que isso vai... E a gente percebe desde a época que foi implantada a nota eletrônica, os clientes dizendo, não, agora está mais difícil, agora eu não consigo comprar sem nota, agora... né? Então, isso acaba, esse projeto do governo, ele tem as etapas e as etapas estão andando, né? E o empresário tem que entender que cada vez mais vai afunilar essa cobrança, né? E outra coisa não adianta resistir, né? Não adianta resistir. E outra coisa que é fundamental o empresário entender é que é ele que vende, mas o valor da venda não é todo dele. Ele tem uma parte naquele valor. O governo tem outra parte, o fornecedor tem outra parte, o funcionário tem outra parte, né? Então, cada um recebe a sua parte, né? Então, quando o empresário entender que não é ele que paga o imposto, que ele apenas repassa, e que isso tem que estar dentro do preço de venda dele, e ele tem que fazer esse repasse, aí sim ele vai ter tranquilidade para formular o preço de venda de uma maneira correta, para vender e entender aonde que ele vai ter lucratividade e qual que vai ser a fatia dele nisso tudo. Isso aí. Mas para isso, ele vai precisar ter, como você falou, um bom suporte na contabilidade, né? Uma assessoria e no software também, né? Isso. Ele tem que ter um suporte no software. É um trabalho conjunto, né? Então é aquilo que a gente falou, que eu falei lá no início, né?
Será que o cara que cobra, que vai lá e implanta para você, daqui 30 dias você começa a pagar uma mensalidade, será que esse cara tem condições de ter uma estrutura para te dar esse suporte que você precisa, né? Então o empresário tem que parar e pensar, né? Será que vale a pena? Será que eu vou estar economizando ou lá na frente para mim vai sair mais caro, né? E o processo de NFC também mudou, né, Paulo, desde janeiro? Isso. Do registro, do cadastro, enfim, mudou, né? Isso. Como antes era voluntário, era o próprio contador que fazia na Receita Estadual. A famosa TTD. TTD, o tratamento tributário diferenciado, né? Sim. De uma obrigação acessória que era a emissão de cupom eletrônico, né? Então o contador que fazia essa função, claro, o sistema tinha que estar homologado no estado, né? Mas era o contador que fazia esse credenciamento. Hoje, essa responsabilidade passa para o desenvolvedor do software, né? Então são eles que fazem, mas ainda assim de uma forma bem prática, né? É bem fácil. Bem fácil de se fazer, né? É só ter um sistema, um software bom, um suporte bom, ele consegue resolver isso em minutos. E depois gera só o CSC com certificado e tá tudo certo, né? Isso, é muito Na prática, a contabilidade vai lá, autoriza a emissão de documentos fiscais eletrônicos. A software house vai lá e diz, ó, a responsabilidade a partir de agora vai ser minha, porque o empresário me contratou para cuidar disso. E bola para frente, segue o jogo, né? Isso. E a CSC nada mais que um token, né? Isso. E até a própria forma de emissão não muda muito, né? Então, pro empresário fica muito fácil. Ele não vai, assim, sentir dificuldade para se adaptar, né? Inclusive o custo é menor também, né? Exatamente. Antigamente você ia colocar uma impressora de cupom fiscal para lacrar, com lacração, tudo, ela saía em torno de R$2.300, R$1.800, né? Ali no final, nas últimas impressoras, tava quase 3. Com lacração e tudo. Hoje quase é só comprar uma impressora de cupom eletrônico, né? De cupom eletrônico, uma impressora de cupom, né? Isso. Não precisa homologação, não precisa. E isso tu encontra lá na casa da informática um custo não, e se terço menor. Se você não quiser nem impressora, não precisa, porque você compartilha o comprovante pelo WhatsApp do teu cliente, você não precisa nem impressora. A maioria dos softwares, né, os que a gente representa também, todos eles fazem isso, né? Eu emito o cupom e envio pelo WhatsApp pro cliente. Justamente, é uma coisa que o cliente também tem que ter em mente, que eu acho que é um movimento que também deveria acontecer. A questão do papel, né? Não há necessidade de você sair da loja com papel. Por quê? Porque o documento que tem validade mesmo, fiscal, né? É o documento eletrônico, é o arquivo eletrônico. Sim. Né? É a chave. Isso. Você recebendo pelo WhatsApp, por e-mail, alguma forma digital de receber, já é Na verdade, eu acho que até é melhor, porque o papel aquele do cupom, que é o mesmo papel que da ZCF, aquilo apaga. Sim. Por conta da deixar no luz sol dele, mesmo. é térmico. A luz, e aí aquilo apaga. Então, se você tem isso no e-mail, seja lá o que for. Por exemplo, se você compra um equipamento que tem 1, 2, às vezes tem equipamento de 10 anos de garantia, se você for levar isso no cupom, não vai durar meses, né? Então, se você tem isso no e-mail, eu acho que também é uma coisa que é inevitável. Assim, é uma coisa que vale a pena, é importante a gente salientar também, que vai ter... Tem a questão também, o Paulo pode passar para nós o prazo, que é a área dele, a questão da emissão de cupom fiscal para pessoa jurídica. Vai deixar de valer, né? Não vai poder mais, né? E o cupom fiscal também, né? Como é que vai funcionar isso, Paulo? Então, emissão de documento para pessoa jurídica ou de empresa para empresa é só através de nota fiscal eletrônica no modelo 55, né? Então, não vai ser mais permitido emitir um cupom eletrônico ou até mesmo fiscal para um CNPJ. Né? Mesmo que o cara não tenha inscrição estadual? Mesmo que não tenha. Independente. No CNPJ, a famosa nota grande, né? Que todo mundo chama de nota grande. E para CPF, eu vou poder emitir o modelo 55? Para CPF, sim. Sim, isso aí normal. Não se altera. Claro, o correto e ideal é a NFC, né? Mas há algumas particularidades ali que exigem, o próprio consumidor exige, né? Pode ser a nota grande, mas via de regra o documento para venda para empresa, modelo 55, né? Nota grande. E para consumidor final, CPF
o modelo 65, que é o NFC. Isso é muito importante porque é muito comum quando a pessoa não usa sistema nenhum, e às vezes a gente solicita para a contabilidade o registro, o cadastro, não sei qual que seria o termo mais certo para usar, a liberação dos documentos da emissão mesmo, né? E aí tem algumas contabilidades que questionam, mas o meu cliente só vai emitir cupom, não vai emitir 55. Então, tu vê, agora é cada vez mais, porque não significa que a pessoa tem uma empresa pequena, que ela nunca vai emitir uma nota para a empresa. Na verdade, até por questão de devolução. Exatamente, e tudo mais, eu ia falar isso. Hoje, a gente quando instala o cupom, a gente já configura já para o modelo 65 a gente já e 55. solicita as duas coisas padrão. Porque o cara vai precisar fazer uma devolução e cupom fiscal não faz devolução. Ele vai ter que ter o modelo 55. Em algum momento ela vai usar, né? E aí o cara vai ligar para a contabilidade. Cara, preciso fazer uma devolução, e agora? Daí dá aquele corre. Aí às vezes a contabilidade não é um trabalho da contabilidade, né, Paulo? Emissão de nota de devolução. Contabilidade não tem tempo para fazer no momento, daí tá ali o comerciante tá ali parado com aquela mercadoria, não consegue resolver o problema dele, porque tem que esperar a contabilidade, né? Então a gente já libera o modelo 55, é passado o treinamento, mostra para a pessoa, os nossos sistemas, eles trabalham de forma prática. Um botãozinho, você vai lá, emitir devolução, ele já traz a nota pronta, seleciona os produtos que você quer devolver e faz a devolução, né? Então é coisa prática, uma coisa rápida que facilita a vida do empresário para ele não ter que ficar dependendo de terceiro para resolver o problema dele, né? E assim, a gente nota a praticidade que traz para o cliente e a autonomia e o contentamento que ele tem por isso. Hoje mesmo eu estive visitando um cliente que a gente assumiu há pouco e começou a orientar ele para emitir documentos fiscais, dar entrada através de XML. Então, quer dizer, parece que ganhou uma nova vida, porque antes tinha que lançar campo a campo ali da nota de compra, hoje só aperta o botão lá e importa o XML. Né? Então, dá uma liberdade muito maior para o empresário, para a empresa, né? Nessa dificuldade que ele tem. O empresário tem dificuldade em gerir a sua empresa, né? Empresas pequenas não têm a capacidade de contratar uma pessoa para administrar e acaba que o próprio empresário passa a administrar. Então, quanto mais tempo ele ganhar nesse processo de emissão de nota, de emissão de documentos, melhor para ele. E hoje, softwares bons estão muito bem preparados para fazer isso. E com a inteligência artificial vai ficar cada vez mais fácil ainda, né? Cada vez melhor. Agora, a tecnologia, a gente fala que a IA veio para ficar, né? Então, a gente está cada vez mais engajado, né? Os nossos parceiros de software vêm investindo muito nessa área de IA, de tecnologia, para ajudar os sistemas de gestão a agilizar a vida do empresário, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que a questão da inteligência artificial aí vai facilitar muito a vida. É algo que veio para ficar e, como tudo sendo utilizado de maneira correta, é muito útil. Então vai dar muito mais liberdade ainda pro empresário, né? Vai economizar tempo, né? Então vai ajudar. Claro que sempre tem que haver a confirmação da fonte, né? Isso e um ser humano. Sempre vai ter que ter um ser humano validando, ver se ela tá falando coisa com coisa. Porque pode ser que ela não esteja falando coisa com coisa, né? Exatamente. A gente fala de que ela às vezes alucina, né? Então, e é bem isso mesmo. Às vezes, dependendo, principalmente quando se trata de coisas mais específicas ou importantes, assim, que nem, por exemplo, questão fiscal, não dá pra você só validar com uma inteligência artificial. Tem que ter um ser humano que saiba que tá fazendo certo, né? Que aquilo ali que ela tá dizendo faz sentido. Com certeza. Ô Paulo, uma coisa que a gente precisa deixar claro e mandar um recado pros empresários é para que eles não deixem para cima da hora, né? Porque, como a gente falou, a primeira etapa foi alguns CNPJs de janeiro, a partir de janeiro, outros a partir de março, né? E agora agosto, é definitivo, né? Final Então, o empresário ele não deve deixar isso para a última hora, né? Porque imagina que não é simplesmente implantar o sistema,
você vai ter que cadastrar produto, dependendo da Especial que situação. não tem nada, né? Isso. Você vai ter que ensinar equipe a trabalhar, dependendo, às vezes, vai ter que comprar equipamento, isso tudo leva tempo, né? E queira ou não, nós temos um mês, né? Praticamente, Sim. né? Um Um mês e meio para fazer isso, né? Então não deixar para a última hora, porque daí vai dar correria, dependendo, ele não vai conseguir se adequar no prazo e vai ser autuado, né? Então o empresário tem que ter consciência disso, né? Porque não é uma coisa que é do dia para a noite, e logicamente ferramentas hoje, como a gente falou, com a tecnologia, ela veio para facilitar, para ajudar, mas também não foi estralar o dedo e tá tudo cadastrado e agora é só emitir cupom, né? Sim. Então, e também os clientes hoje que estão usando a ECF no modelo antigo, eles têm que ter em mente que eles vão ter que se adequar, eles vão ter que trocar também, né? Para também não deixar para cima da hora, né? Desapegar da impressora. Vai ter que desapegar da impressora. né? E assim, é uma coisa que eu posso falar com toda certeza que vai facilitar a vida dele. Uhum. Com certeza. Não é só pela a obrigatoriedade, com certeza. A gente tem que se adequar, porque dá para dizer que 90% das obrigações que o governo impõe, ele impõe uma penalidade também se não cumprida, né? Uma multa, né? Então, por conta da multa, mas também incentivar que troquem por conta da facilidade que vai trazer, da autonomia, da diminuição de tempo, de trabalho, né? Então, não é só um reforço pela obrigatoriedade, mas sim uma orientação e um conselho. É uma mudança de mentalidade, né? Para facilitar as coisas. Ô, Que Paulo, use não só para emitir, mas que use para mais coisas do sistema. e a impressora antiga, o que o... Então, a impressora antiga, ela tem que ser baixada no governo, né? Tem que ser na Secretaria Estadual da Fazenda, né? Posso só desligar ela e deixar no canto? Não. Além de não poder, é outra situação que a impressora de cupom fiscal tem, é que o empresário tem que baixar e tem que ficar responsável pela guarda dela, né? Por quanto tempo? Por 5 anos, né? Então... É um documento, na verdade, um documento, em forma de equipamento, né? Tem que guardar. E se me roubarem essa impressora? Toda a responsabilidade é do empresário. Mas aí o que eu faço? Roubaram, perdi. Vai ter que registrar boletim de ocorrência e daí... Vai ter que justificar. Justificar. Né? Mas é um equipamento que tem que ficar lá guardado, porque o fisco pode, a qualquer momento, solicitar que seja apresentado ou que informações sejam retiradas dela. E uma coisa importante que a gente tem que deixar claro é que essa impressora ela não pode ser usada para mais nada. Essa impressora ela é dado baixa, ela é queimada, você não consegue usar ela para imprimir recibo, para imprimir mais nada. E como o Paulo falou, tem que guardar ela por 5 anos como responsabilidade sua. É pior do que se perder um bloco de nota, né, Paulo? Perder uma impressora dessa, né? A responsabilidade é maior, porque imagina, uma impressora dessa às vezes pode ter 10 anos de movimento da empresa, né? Então a responsabilidade da pessoa é guardar ela por 5 anos e depois disso ele não pode usar para mais nada, né? Então isso é importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo, né? E esse é uma dos entraves que a impressora fiscal tinha, né? Eu abri uma empresa aqui e acabei fechando a empresa e vou vender os equipamentos. Não posso vender, porque o outro não pode usar. A impressora não era transferível, né? Exatamente. Não. Hoje em dia você não tem mais essa... Exatamente. Não se prende mais a isso, né? Show. Acho que é isso, então. Respondemos todas as perguntas das pessoas. Todas as perguntas. Então, você não emite ainda nota fiscal eletrônica ao consumidor, ou se você tem um sistema que mais atrapalha do que te ajuda, fala com a gente que a gente dá toda a assessoria de implantação e configuração e tudo que você precisa. Paulo, mais alguma coisa? De minha parte também, estou à disposição para esclarecer dúvidas, para ajudar, auxiliar nesse processo de transição, né? Se for necessário, o suporte de um profissional qualificado é muito importante e útil, né? E assina embaixo em tudo que vocês falaram aí. Estão completamente corretos e preocupados com os clientes para que façam o que é correto.
E eu tenho uma novidade para quem está nos assistindo, que a Casa da Informática, ela está completando esse ano 20 anos, né, de existência. Então, nós estamos com algumas promoções, com algumas ofertas. Tá dando spoiler, Dando. Para quem está... Essa aí, surpresa. Exatamente. Para quem vai precisar se qualificar, quem vai precisar colocar o sistema, quem vai precisar colocar a impressora. Então, na comemoração dos nossos 20 anos, quem vai ganhar são os nossos clientes, né? Então, entra em contato com a gente. Acompanhar ou na rede social. acompanha também. nas nossas redes sociais, que vai vir novidade boa por aí. E nosso objetivo, como falado aqui pelos três, né? É ajudar o empresário, né? Nós queremos ajudar, ser parceiros de soluções para os nossos usuários. Show. Então, agradecer mais uma vez o Paulo, que desprendeu tempo aí para conversar e explicar, esclarecer tudo, né? Tem uma bagagem enorme aí, né, Paulo? Que se desse, nós ficávamos o dia inteiro aqui batendo papo sobre várias coisas. Mas infelizmente não dá. Bastante, né? Ele vai vir falar sobre o IVA ainda para nós. Vamos lá. Paulo, muito obrigado mais uma vez aí pela disposição. E estou sempre à disposição. São 280 quilômetros que você fez, né? Exato. Então, muito obrigado pela disposição aí. Tá sempre, a hora que quiser, tá sempre convidado. Show, muito obrigada.